Artigo 32 da fiscalização. A fiscalização das edificações e áreas de risco, por meio de vistorias técnicas realizadas com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências ou a conformidade da edificação nos termos deste regulamento, poderá ser realizada mediante, vamos lá, inciso 1, solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico ou qualquer outro requerente com procuração assinada pelo proprietário. Então, de novo, a fiscalização das edificações e áreas de riscos por meio de vistorias técnicas realizadas com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências ou a conformidade da edificação nos termos deste regulamento, ela poderá ser realizada mediante a solicitação do proprietário, do responsável pelo uso, responsável técnico ou qualquer outro requerente com a procuração assinada pelo proprietário. Solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico ou qualquer outro requerente com a procuração assinada pelo proprietário. Pode ser também, inciso 2, em ex officio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Parágrafo 1º. Os demais procedimentos, então, só para a gente frisar esse artigo 32 aqui. Ela pode ser a fiscalização pela solicitação do proprietário, pelo responsável pelo uso, responsável técnico ou qualquer outro requerente, só que tem que ter procuração assinada pelo proprietário, tá? Então, solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico ou qualquer outro requerente que tenha ali a procuração assinada pelo proprietário. E inciso 2, por ex officio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Aí vamos lá, parágrafo 1. Os demais procedimentos para fiscalização serão regulados. Os demais procedimentos para fiscalização serão regulados mediante norma técnica específica. Beleza. Parágrafo 2º. No exercício da fiscalização, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão possuirá a prerrogativa de adentrar ao local, obter relatórios ou informações verbais sobre a edificação, estrutura, processos, equipamentos, materiais e sobre o gerenciamento de segurança contra incêndio e emergência. Parágrafo 3º. A fiscalização não poderá interromper as atividades inerentes ao estabelecimento, não sendo considerada interrupção a verificação das medidas de segurança contra incêndios e emergência durante o horário normal de seu funcionamento. Então, de novo, a fiscalização ela não pode interromper as atividades inerentes ao estabelecimento e não será considerada a interrupção a verificação das medidas de segurança contra incêndios e emergências quando o bombeiro, o Corpo de Bombeiros Militar for lá no horário normal de seu funcionamento. Isso aí não será considerado interrupção. Artigo 33 das infrações e penalidades. Vamos lá. Das penalidades. Artigo 33. A inobservância à legislação vigente constitui infração passível de penalidades, conforme tipificações e critérios constantes no anexo B e C. Então vamos lá. Artigo 34. Constatadas irregularidades, serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis previstas em portaria emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Entre as que seguem, a gente vai entrar agora nas penalidades. Inciso 1, advertência. Inciso 2, multa. Inciso 3, interdição. E 4, embargo. Advertência, multa, interdição, embargo. Advertência, multa, interdição, embargo. Mais uma vez, advertência, multa, interdição, embargo. Para finalizar, advertência, multa, interdição, embargo. Parágrafo 1º. As multas serão aplicadas em conformidade com a gravidade das infrações estabelecidas no anexo B deste regulamento. A pena de multa poderá ser acumulada, a pena de multa poderá ser cumulada com as demais sanções, tá? Então, de novo, pena de multa, ela poderá ser cumulada com as demais sanções. A questão mencionou que a pena de multa não poderá ser cumulada, tá errado. A pena de multa ela poderá, não deverá, mas ela poderá ser cumulada com as demais sanções. Parágrafo 3º. As multas aplicadas serão recolhidas por meio de documento de arrecadação de receita estadual.
não é federal, não é municipal, é estadual, e calculadas conforme o anexo. Artigo 35. A aplicação das sanções administrativas não isenta o responsável pela edificação do cumprimento das exigências elencadas em notificação. Então, de novo, a aplicação das sanções administrativas, ela não isenta o responsável pela edificação do cumprimento das exigências elencadas em notificação. Parágrafo único. Uma vez aplicada mais de uma sanção, estas serão consideradas independentes entre si. Uma vez aplicada mais de uma sanção, elas serão consideradas independentes entre si. Artigo 36. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, no ato da fiscalização, quando constatadas as irregularidades, deverá expedir notificações circunstanciadas. Artigo 37. Decorrido o prazo estabelecido da notificação e não havendo cumprimento das exigências expedidas, será iniciado o processo para aplicação da sanção, observado o princípio do contraditório. De novo, artigo 37. Decorrido o prazo estabelecido na notificação e não havendo cumprimento das exigências expedidas, será iniciado o processo para aplicação da sanção, observado o princípio do contraditório. Parágrafo 1º. As sanções de interdição ou embargo serão imediatamente exigíveis, caso caracterizado risco de dano irreparável ou grave. Ou seja, tiver ali um risco de dano irreparável ou grave, as sanções de interdição ou embargo elas serão imediatamente exigíveis. Novamente, as sanções de interdição ou embargo, só essas duas, interdição e embargo, elas serão imediatamente exigíveis em caso caracterizado risco de dano irreparável ou grave. Parágrafo 2º. O pagamento de multa não isenta o responsável do cumprimento das exigências e demais sanções nas esferas civil e penal. O pagamento de multa não isenta o responsável do cumprimento das exigências na esfera e demais sanções na esfera civil e penal. Artigo 38. Caberá recurso na esfera administrativa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão contra a aplicação de qualquer das penalidades administrativas previstas na legislação vigente. De novo, caberá recurso na esfera administrativa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão contra a aplicação de qualquer das penalidades administrativas previstas na legislação vigente. Agora a gente vai falar do cadastramento e credenciamento das empresas prestadoras de serviço e formadores dos profissionais de bombeiros civis, brigadistas e guardas-vidas. Então, a gente vai falar dessas empresas aí. Artigo 39. As empresas formadoras de bombeiro civil, brigada de incêndio e guarda-vidas e os respectivos centros e campos de treinamento e seus instrutores e avaliadores deverão estar cadastradas e credenciadas junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, com periodicidade anual, devendo este fiscalizar as condições de seu funcionamento. Então, de novo, as empresas formadoras de bombeiro civil, brigada de incêndio, guarda-vidas e os respectivos centros e campos de treinamento e seus instrutores e avaliadores deverão estar cadastradas e credenciadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com periodicidade anual, devendo no caso o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, fiscalizar as condições de funcionamento. Beleza. Parágrafo 1º. O cadastramento e credenciamento das empresas de que trata o caput deste artigo é específico para cada endereço, intransferível, temporário e renovável. O cadastramento é intransferível, temporário e renovável. De novo, o cadastramento é intransferível, temporário e renovável, sendo atribuído exclusivamente para a pessoa jurídica, não pode ser física, pessoa jurídica, devendo cada unidade atender integralmente aos requisitos estabelecidos em norma técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Parágrafo 2º. As empresas prestadoras de serviço de bombeiro civil, brigada de incêndio e guarda-vidas também observarão as disposições previstas no caput do
parágrafo 1º deste artigo, conforme estabelecido em norma técnica do Corpo de Bombeiros. Parágrafo 3º. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão credenciará as empresas que possuírem estrutura física e de ensino adequadas e comprovarem corpo docente com capacitação técnica conforme previsto na legislação específica. Artigo 40. Os profissionais, bombeiros civis, brigadistas de incêndio e guarda-vidas deverão estar credenciados e cadastrados juntos ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão para o exercício de suas atividades com periodicidade anual, sem cobrança de qualquer taxa. Não existe cobrança de taxa para eles, tá? Parágrafo 1º. Os uniformes dos profissionais citados no caput desse artigo não podem se confundir com aqueles usados pelo Corpo de Bombeiros Militar, devendo ser aprovados por comissão técnica designada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Parágrafo 2º. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão editará a norma técnica dispondo sobre previsto no caput e parágrafo 1º deste artigo. Show de bola. Agora a gente vai falar das disposições finais e transitórias. Artigo 41. Os procedimentos administrativos complementares ao processo de regularização, ao exercício da fiscalização e demais deverão ser regulados por meio de ato normativo expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. De novo, os procedimentos administrativos complementares ao processo de regularização, ao exercício de fiscalização e demais deverão ser regulamentados por meio de ato normativo expedidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Artigo 42. Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, por meio de serviço de atividades técnicas, estudar, analisar, planejar, estabelecer normas complementares para a efetiva execução da segurança contra incêndio e emergência e a fiscalização do seu cumprimento. De novo, cabe ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, por meio de serviço de atividade técnica, estudar, analisar, planejar, estabelecer. Estudar, analisar, planejar, estabelecer normas complementares para a efetiva execução de segurança contra incêndios e emergência e a fiscalização do seu cumprimento. Artigo 43. Sem prejuízo do disposto nesta lei, fica o Corpo de Bombeiros Militar autorizado a adotar outras medidas essenciais para a garantia da segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, observados os princípios da motivação e da proporcionalidade. Artigo 44. Nos logradouros públicos, a instalação e a manutenção de hidrantes competem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Então, nos espaços públicos, praça, logradouros, enfim, a instalação e a manutenção de hidrantes, elas competem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Parágrafo 1º. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Corpo de Bombeiros Militar contará com o auxílio do órgão ou entidade responsável pelo sistema de abastecimento de água da localidade onde será instalado o hidrante mediante convênio. De novo, para o cumprimento do disposto. Qual o disposto? Nessa de que a responsabilidade do bombeiro a manutenção e a instalação dos hidrantes. Então, para o cumprimento desse disposto, o Corpo de Bombeiros Militar contará com o auxílio do órgão ou entidade responsável pelo sistema de abastecimento de água na localidade, no caso aqui a BRK. Acho que é isso. Onde será instalado o hidrante pelo sistema de abastecimento de água da localidade, onde será instalado o hidrante mediante ao convênio. Parágrafo 2º. Visando garantir as condições técnicas imprescindíveis ao bom funcionamento de hidrantes, bem como ao funcionamento das viaturas destinadas ao atendimento da população em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiro Militar terá acesso aos equipamentos das empresas ou entidades concessionárias de abastecimento de água quando necessário para o cumprimento de suas atividades de combate a incêndio. O que esse parágrafo 2 está dizendo? Que basicamente é o seguinte: o bombeiro foi lá, está tendo foco de incêndio e acabou a água do caminhão, ele pode ir na edificação próxima, pública ou privada, e pedir água. Se o cara se negar, o bombeiro militar ele tem poder de polícia administrativo e o cara tem que... Aí ele aciona a viatura lá, vem a polícia e o cara vai ter que ceder água.
justamente porque o interesse de apagar um incêndio, o foco, é da população. Então, lembrando, o Corpo de Bombeiro Militar, ele é responsável pela instalação de hidrantes e pela manutenção. E para essa instalação, ele, através de convênio, pede ajuda ali para os órgãos, né, responsáveis pela instalação da água e tal, no caso da BRK. E quando o Corpo de Bombeiros Militar for, por exemplo, numa ocorrência, acabando a água do caminhão, ele pode sim pegar uma propriedade próxima, um espaço público ou privado, e pedir o fornecimento de água. É basicamente isso que ele está falando aí. Artigo 45. As edificações e áreas de risco existentes na data da publicação deste regulamento, tá? Aquelas edificações ou áreas de risco e áreas de risco já existentes na data da publicação deste regulamento deverão ser adaptadas quando possível, conforme exigências previstas em tabela da norma técnica de procedimentos administrativos e em norma técnica específica sobre a matéria. Artigo 46. O Corpo de Bombeiro Militar, durante o atendimento de sinistros, o Corpo de Bombeiro Militar, durante o atendimento a sinistros e havendo a real necessidade, poderá utilizar da água, a gente acabou de ver isso, armazenada em reservatórios privativos de edificações particulares ou públicas. Novamente, o interesse é da população de apagar o fogo, é de todo mundo. Então, ele pode fazer isso aí, tá? O Corpo de Bombeiro Militar, durante o atendimento a sinistro e havendo a real necessidade, poderá utilizar da água armazenada em reservatórios privativos de edificações particulares ou públicas. Parágrafo 1º do artigo 46. O Corpo de Bombeiros Militar deverá encaminhar relatórios de consumo de água utilizado ao responsável e ou proprietário da edificação de onde foi retirado e a empresa ou órgão responsável pelo abastecimento de água municipal. Tem de porra nenhuma. Corpo de Bombeiros Militar deverá encaminhar relatório de consumo de água utilizada ao responsável ou ao proprietário da edificação de onde foi retirado e para a empresa ou órgão responsável pelo abastecimento de água no município. Não estou entendendo. Ah, tá, entendi, acho que eu entendi. Então, tipo assim, se o bombeiro precisar usar água de um prédio, casa ou empresa para combater um incêndio ou outra emergência, ele basicamente vai ter que informar o proprietário ali, ou responsável pelo imóvel, o quanto de água que foi utilizado, tá? Ele vai ter que também enviar esse mesmo relatório para a empresa responsável pelo abastecimento de água no município. Por exemplo, aqui no Maranhão, a CAEMA, tem a BRK. Então, ele fala para o proprietário quanto de água que ele usou e depois ele vai lá e envia o relatório para o órgão fornecedor de água. E por que isso serve? Justamente para que fique registrado o consumo de água e essa quantidade não seja cobrada na conta do proprietário, que o corpo de bombeiro vai usar e o cara que vai pagar essa conta. Não. Ou seja, se o bombeiro usar água, a caixa d'água, reservatório, em uma emergência, o proprietário ele não deve pagar por isso. Parágrafo 2º. O órgão ou a empresa concessionária de serviços públicos de abastecimento de água no município adotará os meios necessários ao não lançamento do volume de água consumida pelas guarnições de bombeiro na nota fiscal relativa ao consumo de água das edificações particulares ou públicas. É basicamente isso. Então os órgãos eles não poderão cobrar ali o proprietário pelo uso de água que foi o Corpo de Bombeiros que utilizou, tá? Então o artigo 47 fica alterada a tabela E, sem enrolação. 48, revoga-se a lei, enrolação. 49, esta lei, artigo 49, para fechar, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente lei pertencerem de cumprirem e mando... esse aqui foi o safado do Flávio Dino que falou. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
o excelentíssimo senhor secretário, chefe da Casa Civil, a faça publicar, imprimir e correr. Show de bola. Safado não, o bonitão, o Flávio Dino, porque ele é bonitão, ele é lindo e a gente ama ele. Nós chamamos.